Vocês já entenderam que com os indicadores fundamentalistas é possível saber como estão os resultados de uma empresa. Mas sabia que existem dois indicadores que mostram como está o retorno sobre o patrimônio líquido e a alavancagem das companhias? Não? Então fica tranquilo, porque é disso que a gente vai falar agora no Coringa Econômico. O retorno sobre patrimônio líquido também é muito conhecido pela sua sigla em inglês, ROE, que significa Return on Equity. Apesar desse nome complicado, o significado real do ROE é muito simples. O retorno sobre patrimônio líquido mostra qual foi o lucro que aquela empresa gerou a partir dos seus recursos próprios. A gente sabe que nos resultados temos o lucro líquido, que mostra quanto aquela empresa lucrou, certo? E a gente também sabe que o patrimônio líquido representa tudo aquilo que a empresa efetivamente possui, não é? Então, dividindo o lucro líquido pelo patrimônio líquido, temos exatamente quanto aquela empresa está lucrando para cada R$1 do seu patrimônio líquido. Por isso que esse indicador mostra para a gente quanto aquela empresa é capaz de lucrar com seus recursos próprios. O grande diferencial desse indicador fundamentalista é que, com o retorno sobre o patrimônio líquido mede a rentabilidade das empresas, podemos usá-lo para comparar empresas de setores totalmente diferentes. E de forma geral, lembra que quanto maior o retorno sobre o patrimônio líquido, melhor. Afinal, quanto maior o ROE, quer dizer que aquela empresa é capaz de gerar mais lucros com seus recursos próprios. Por isso, esse indicador fundamentalista é um dos mais usados e mais eficientes para medir a rentabilidade e os resultados de uma empresa. Só que fica tranquilo, porque com um clique na seção de fundamentos do IBO, você já encontra os valores do ROE para qualquer empresa que você quiser analisar. Outro ponto muito importante quando estamos analisando uma empresa é saber qual que é a solvência dessa companhia, ou seja, qual é a capacidade que ela tem de honrar suas dívidas de curto prazo. E nós fazemos isso com outro indicador fundamentalista muito conhecido, é o Índice de Liquidez Corrente, também chamado de ILC. Apesar desse nome um pouco difícil, seu cálculo é super simples. Já sabemos que o ativo circulante mostra quais são as disponibilidades de uma empresa no curto prazo, como dinheiro em conta, investimentos ou caixa, certo? E também sabemos que as dívidas de curto prazo daquela companhia estão no campo passivo circulante, que mostra todas as obrigações que uma empresa possui no próximo exercício. Dividindo o ativo circulante pelo passivo circulante, chegamos no índice de liquidez corrente, que mostra qual a solvência daquela empresa. Ou seja, se com seus recursos próprios ela consegue ou não quitar suas dívidas de curto prazo. E para você ter como referência, lembra que normalmente o ILC em torno de 1,5 ou superior quer dizer que a solvência daquela empresa está em um nível muito bom. Só que fica atento, porque muitos analistas defendem que quando o ILC é muito alto, aquela empresa não está utilizando de maneira satisfatória seus recursos para gerar um maior crescimento de longo prazo. Além disso, esse indicador fundamentalista deve ser usado somente para comparar empresas concorrentes do mesmo setor. Afinal, cada setor da economia tem uma demanda diferente por liquidez e não faria sentido nenhum comparar uma empresa que vende calçados com uma petrolífera, por exemplo. E no IBO você consegue também ver todos os dados de ILC para todas as empresas negociadas aqui no Brasil. É só ir na parte de fundamentos dentro da seção de cotações. E um detalhe importante, o ROE e o ILC não devem ser utilizados sozinhos para analisar o balanço de uma empresa. O ideal é você utilizar o preço sobre lucro, o preço sobre VPA, as margens EBITDA, ou seja, todas as ferramentas possíveis para comparar dois investimentos. Mas como você já sabe, todos os indicadores você encontra no IBO, além de outros vídeos do Coringa Econômico e as ferramentas de análise gráfica do IBO, que podem também te ajudar a saber o momento exato para entrar nessa operação. Então, galera, vocês entenderam. O retorno sobre o patrimônio líquido mostra quanto aquela empresa gera de lucro a partir dos seus próprios recursos. O índice de liquidez corrente mostra qual a capacidade de solvência daquela empresa no curto prazo. Não esquece, normalmente quanto maior, melhor. E o ROE pode ser utilizado para comparar empresas de setores diferentes.
Eu sou o Murilo Wozniak, a gente se vê no próximo Coringa Econômico então. Tchau!